A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo vai avançar com dois importantes projetos, o do mercado municipal, o outro da área da habitação. A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade a contratação de um empréstimo de 10 milhões de euros que vai possibilitar que ambos estes projetos avancem em simultâneo. A Câmara Municipal está a gozar de boa saúde financeira. O Presidente do município diz que não se trata de endividar a autarquia, mas sim de garantir a execução, então, como referi, em simultâneo, destes projetos importantes para o município de Angra. Ainda na última Assembleia Municipal foi também abordada a crise sismovolcânica que há mais de 2 anos se vive aqui na Ilha Terceira e que mais recentemente tem alarmado ainda mais a população. O Presidente do município fala em alerta sim, mas em pânico não. Assuntos que foram então levados à reunião da Assembleia Municipal, entre outros, num dia também marcado pelo voto de pesar pelo falecimento de Álvaro Monjardino, um voto apresentado por todas as representações na Assembleia Municipal, mas ainda assim, no voto secreto, mereceu apenas aprovação por maioria. Crise sismovolcânica, a Proteção Civil Municipal e Regional têm trabalhado em conjunto e também em articulação com as juntas de freguesia e outros organismos. A situação parece estar longe do seu fim. Neste momento, há 3 zonas em alerta na Terceira, 2 em V1 e 1 em V3. Infelizmente, as notícias não são aquelas que nós gostaríamos. Esta crise, por hora, mantém-se sem grandes alterações. Temos tido dias com picos de muita energia, portanto temos tido períodos de grande intensidade na parte sísmica, seguidos depois de intervalos de alguma acalmia, mas a verdade é que não há nenhuma indicação de que a situação se encaminhe para o seu fim. Neste momento estamos na parte oeste da ilha com 3 zonas em aviso sismovolcânico. A Serra de Santa Bárbara o vulcão de Santa Bárbara está em V3 e num V3 muito elevado, ou seja, numa situação próximo do V4. E temos a zona fissural que fica a leste da serra, ou seja, entre a Serra de Santa Bárbara e ali o Pico da Bagacina, aquela zona mais conhecida ali, a zona em torno da Lagoa do Negro, está em V1, mas também numa situação elevada, e nesta semana a zona oceânica para o oeste, ou seja, no mar frente ao farol da Serreta, ali naquela zona, na zona da crista submarina da Serreta, também está em V1. Portanto, estamos com 3 zonas da ilha com sinais de, o termo técnico que usam em inglês, unrest, ou seja, há ali sinais de reativação da atividade. A zona mais preocupante, as 2 zonas mais preocupantes, obviamente, são as zonas em terra. A zona no mar não será um problema tão grave assim, mas a verdade é que nós temos tido alguns dias em que se chegou às 2 centenas de sismos, o que é manifestamente muito. Além disso, existe deformação costal, ou seja, o território tem-se movimentado, ou seja, algumas zonas têm subido e outras têm-se afastado. Claro que eu estou a falar em afastamentos na casa dos milímetros e, portanto, não pensem que é que as coisas estão a andar. São afastamentos que não são perceptíveis na nossa vida normal, mas que, devido aos equipamentos que lá estão instalados, é possível vê-los, é possível medi-los. As populações têm estado em sobressalto, os serviços de proteção civil têm-se preparado o melhor possível para diversos cenários, mas há grande imprevisibilidade nestes fenómenos. Não há nenhum sinal de erupção iminente, isso seria a passagem para V4, isso ainda não aconteceu. Contudo, nós temos tido alguns dias em que as coisas se têm complicado seriamente e que têm causado grande preocupação. Nesse contexto, houve um conjunto de questões que foram feitas, o Sr. Deputado Paulo Fagundes já referiu aqui algumas, mas as mais importantes têm sido um trabalho conjunto com a Proteção Civil Regional no planeamento do que fazer nos diversos cenários que nos são colocados pela parte científica. Isso tem vindo a ser preparado, já foram testados alguns cenários, já foram feitos alguns exercícios, alguns deles foram públicos e todos nós os vimos, outros decorreram em ambiente mais restrito, mas tem-se vindo a fazer essa preparação.
Contudo, é importante que todos nós tenhamos a noção que, por mais que se prepare perante a magnitude destas coisas, nós nos sentimos sempre manifestamente insuficientes e impreparados. Ou seja, tem sido feito muito trabalho, mas a verdade é que creio que seria irresponsabilidade dizer que estamos prontos para o que possa acontecer. Estamos o melhor preparados possível, mas prontos nunca estaremos, porque de facto o assunto tem uma grande gravidade e uma grande complexidade, até porque estamos perante algo que tem muito de imprevisível e, portanto, não é possível, enfim, tomar medidas antecipadas em função de algo que, obviamente, nós não podemos prever, não sabemos quando e onde possa acontecer. O que é importante também dizer-vos é que neste momento, e essa é a parte importante, não há nenhuma indicação de nenhum problema iminente. Isso corresponderá à elevação do nível de V3 para V4. Quando acontecer, obviamente, será dada pública notícia da matéria e tomar-se-ão outras medidas que estão planeadas. Neste momento elas não se justificam, estamos nesta fase intermédia e obviamente que isto não durará eternamente, com certeza. Já levamos 2 anos e alguns meses de crise e todos nós temos a esperança de que o caminho seja o ir amainando e a coisa se resolver por ela própria. Esse caminho é o caminho, felizmente, o mais provável. Contudo, a probabilidade de termos uma erupção ou termos um sismo mais violento não deve ser menosprezada. No sentido de acautelar algumas situações, o município reivindicou novamente, junto do Governo Regional, a reabertura do troço na Estrada Regional 1 no Raminho. Também a Assembleia Municipal tinha, na sessão anterior, apresentado um documento conjunto no mesmo sentido. Uma das preocupações prende-se com a eventualidade de haver necessidade de acudir ou reacomodar população. Foi feita uma grande pressão pelo município junto do Governo Regional e creio que depois chegou a uma conclusão para a abertura da estrada entre o Raminho e a Serreta, porque ela é uma peça essencial numa eventual evacuação. Quer a evacuação de populações do norte para sul, quer do sul para norte, mas a verdade é que na costa oeste da ilha há ali um conjunto de vulnerabilidades, ou seja, ao contrário do que acontece na generalidade do nosso território, em que temos várias estradas paralelas, naquela zona não existem estradas paralelas adequadas. Entre a Serreta e o Raminho só existe a estrada regional e agora está a funcionar uma estrada florestal com grandes deficiências que não permite uma evacuação fluida, nem um trânsito fluido, seja de meios de socorro, seja do que quer que seja, em caso de uma emergência. Portanto, é extraordinariamente importante a abertura da estrada. E depois há um outro troço, já entre a Serreta e as 12 Ribeiras, que também não tem nenhuma alternativa. Felizmente esse troço de estrada não sofreu nenhum danos, mas é uma zona em que nós temos uma particular cautela de o manter sempre desobstruído. Aliás, as pessoas este ano, na Festa da Serreta, estranharam um conjunto de restrições que foram feitas ao trânsito, em que não se permitiu o estacionamento em determinadas zonas, o que eu estive lá e várias pessoas estranharam porque é que não podia ser. A razão é essa. Os troços críticos de estrada foram sempre mantidos livres de estacionamento, no sentido de se poder fazer qualquer movimentação em qualquer momento. Em que os locais próprios para reunião de pessoas e os locais próprios para que elas fiquem abrigadas não são muitos e a maior parte deles também apresentam enormes vulnerabilidades. Vulnerabilidades no que diz respeito aos tetos, vulnerabilidades no que diz respeito a estarem próximos de edifícios que eles próprios podem ser vulneráveis a sismos, portanto não é uma equação fácil. Sem alarmes, Alan Menezes reitera que não há motivo para o pânico e que nada está a ser escondido dos terceirenses. Não há nenhuma indicação sobre qualquer acontecimento iminente, contudo, manda o bom senso, que haja prevenção e que estejamos preparados para estas coisas. Na proteção civil, ao contrário do que acontece na defesa ou noutra coisa qualquer, não há segredos e, portanto, não há aqui lugar à teoria da conspiração e de andarmos a pensar que sabem, que fazem, que não sei o quê. Não é assim. Na proteção civil, aquilo que é o conhecimento que se vai obtendo é aquilo que se vai partilhando com todos. E é por isso que, por exemplo, a nossa rede de sismógrafos está aberta ao público. Qualquer um de nós, a partir do nosso telemóvel, podemos ter acesso em direto a ela e é por isso que toda a informação que vai sendo disponibilizada vai sendo partilhada. E é importante dizer isto porque, infelizmente, as redes sociais estão cheias de teóricos da conspiração que acham sempre que o mundo vai acabar e que alguém sabe e não disse. Isso não é verdade, não é assim que as coisas funcionam.
Os deputados aprovaram por unanimidade a contratação de um empréstimo até 10 milhões de euros, que vai dar alguma folga financeira e possibilitar a execução em simultâneo de 2 importantes projetos. O mercado envolve um investimento de 12 milhões de euros, não temos qualquer garantia de cofinanciamento por hora e, portanto, é preciso garantir que nós, ao fazermos o investimento no mercado, não vamos, por causa da questão dos cabimentos, não vamos asfixiar as outras atividades, particularmente quando este investimento vai coexistir no tempo com outro grande investimento, que é o investimento do PRR e as questões que têm a ver diretamente com a melhoria do parque habitacional. Nós poderíamos e provavelmente poderemos viver sem este investimento, mas isso implicaria, sem este empréstimo, mas isto implicaria que, devido às questões dos cabimentos, ou seja, a legislação que obriga a que nós cabimentemos, ou seja, reservemos dinheiro, nós ficaremos demasiado tempo com dinheiro parado, porque os pagamentos do IRU são bastante irregulares e isso faria com que outras atividades ficassem prejudicadas pela cabimentação. O que é que se pretende com este empréstimo? Pretende-se criar aqui uma bolsa financeira que, do ponto de vista mais teórico do que prático, permita que se vá cabimentando e se vá esperando pelo pagamento do IRU. Se os pagamentos do IRU decorrerem com a velocidade que até agora têm decorrido, provavelmente nunca precisaremos de utilizar este empréstimo. O empréstimo foi negociado, não é de 10 milhões, é até 10 milhões e tem uma cláusula de repagamento, ou seja, qualquer quantia que nós utilizemos, se tivermos os meios de pagar, podemos pagar imediatamente, logo que seja possível. Isto dá flexibilidade à gestão financeira do município nestes próximos 2, 3 anos, em que 2 grandes operações vão concorrer no tempo, o mercado e o investimento na habitação. Se fosse só uma delas, não seria preciso, com os dois é preciso. Eu também chamo a atenção da Assembleia que nós já fizemos isto, quando precisamos de fazer um grande investimento no Porto Judeu, em que se aprovou um empréstimo de 2 milhões e meio de euros, dos quais a utilização foi 0. Não se trata de endividar o município, um dos projetos insere-se na estratégia de apoio à habitação. Depois há uma outra questão, que é uma questão que tem a ver com o facto do PRR e do IRU não financiarem a aquisição de imóveis. Há a possibilidade do município adquirir imóveis para reabilitação e depois a sua venda no mercado da habitação a preços controlados, e isto permite que se faça essa operação, que também não trará endividamento ao município, porque obviamente no momento em que o município vender cada uma das frações, depois receberá o dinheiro de volta e, se tiver havido utilização do empréstimo, haverá também a sua amortização. Inclusive, nós achamos que a operação em si poderá dar um pequenino lucro ao município quando estiver concluída. Portanto, não se trata de endividar o município, trata-se sim de criar condições para que nós possamos, com a necessária celeridade e flexibilidade, dar execução simultânea a 2 grandes projetos, o investimento no mercado e o investimento na habitação. A questão da habitação passou também pela alteração do plano de pormenor de salvaguarda do Centro Histórico de Angra para possibilitar a utilização de terrenos no Lameirinho e Santa Luzia para receber 40 famílias. Esta alteração visa transferir parcelas de terreno que estavam destinadas a equipamentos para a habitação. Essas parcelas, concretamente, são sobras de terreno existentes na periferia do bairro Lameirinho e em Santa Luzia. O objetivo é criar o espaço necessário para que o município construa 40 novas habitações que estão previstas no plano de habitação do PRR e, portanto, gera-se aqui a possibilidade de termos mais 40 famílias alojadas em áreas que, nesta altura, não têm qualquer uso, são hervaçais que lá estão. A coligação ficou com receio que seja o proliferar de bairros sociais. O presidente da Câmara esclareceu. As declarações da coligação não caíram bem no goto do PS. Todos nós fomos acompanhando a posição de que, em relação a bairros tipo social, era de evitar o seu crescimento ou até a sua utilização como solução. Ou seja, era preferível distribuir casas por aqui e por ali e dar-lhe essa finalidade do que concentrar num determinado espaço esse tipo de solução.
Como esta alteração se refere aos bairros do Lameirinho e de Santa Luzia, a perplexidade resulta deste facto. Por um lado, há uma doutrina ou uma orientação assente na não multiplicação destes bairros, mas esta solução representa uma ampliação desses bairros. E, portanto, como é que nós conciliamos as duas coisas? Ou seja, por um lado há terreno disponível, eu percebo, mas por outro lado o que nós vamos fazer é aumentar bairros que já existem e que nós dizíamos que não queríamos mais. Bom, quid juris? Não se pretende continuar a construir edifícios ou casas do tipo dos bairros. Aquilo que se vai utilizar é, dispersando por 4 lotes, casas isoladas, casas geminadas, aliás, casas de uma tipologia completamente diferente e que terão também uma utilização completamente diferente, ou seja, não se pretende continuar aquele alojamento tradicional, pretende sim dar aqui alguma oportunidade a famílias mais jovens de poderem encontrar ali um espaço. Famílias vamos chamar da classe média baixa e não propriamente o bairro social no sentido que estamos a falar. Neste momento o grande problema da habitação do nosso concelho não é propriamente o tradicional habitação social, é sim o acesso à habitação de pessoas que trabalham, que têm uma vida, digamos, social normal, mas que o preço do mercado imobiliário as está a excluir do acesso à habitação. Nós temos muitos casais que trabalham, que os dois trabalham, que têm vidas estáveis do ponto de vista laboral, mas que não têm rendimentos que lhe permitam o acesso à habitação. É aproveitar as infraestruturas existentes, do ponto de vista das ruas, das águas, e particularmente a resolver um outro problema, que nós quando colocamos pessoas longe do emprego, estamos a criar uma despesa para essas famílias que também pesa na sua decisão e na sua vida. Colocando as pessoas aqui na zona urbana, colocamos essas pessoas perto do emprego. E, portanto, eu creio que é vantajoso densificar mais a ocupação urbana destes espaços, embora com uma tipologia diferente, do que estar a dispersar pessoas para longe do emprego, porque isso implica mais despesas com transportes e mais dificuldades, inclusivamente em encontrar empregos que não tenham horários compagináveis com o transporte coletivo. A Câmara tratar da ligação deste espaço, que de facto é um bairro social, a ligação à Santa Luzia, a ligação a São Bento. E esta ligação não está pensada e basta um risco no papel bem desenhado por engenheiros e urbanistas. E, portanto, o que me falta aqui, de facto, era complementar isto com uma acessibilidade interna que permita que estas pessoas vão, de facto, ao café, às zonas de café que estão ali próximas, e vão a todos os serviços. Para além de ser muito bom não estarem lá para a Terra Chã, como erradamente os puseram as pessoas há uns anos, mas estarem, de facto, perto dos empregos, que é uma grande valia. Mas não basta estar perto dos empregos, é preciso estar perto dos serviços e do comércio, e para estar perto dos serviços do comércio é preciso cozer a cidade. Tem toda a razão, eu faço minhas as suas palavras, concordo em absoluto. E é isso que eu vou dizer, aquilo que nós estamos a fazer, e já agora aproveito também para dar essa nota, já se adquiriram os terrenos ali junto ao caminho da Central, de forma a ligar Cozer Santa Luzia por dentro. Já fizemos uma obra que foi a continuação da rua Ilha do Corvo, que ligou São João de Deus ao bairro de Lameirinho, que não tinha ligação, já está a funcionar, e o troço nessa sequência, os terrenos já são do município, o projeto está feito, estamos apenas a acertar alguns pormenores com a EDA por causa da passagem de uma conduta, vamos ter que passar por cima da conduta das centrais hidroelétricas e em breve teremos a ligação feita porque é um troço relativamente curto. Portanto, estamos perfeitamente de acordo, estamos a fazer isso, já fizemos uma parte, vamos fazer a outra e esta instalação destas casas traz pessoas diferentes também para aquela zona, o que melhora as questões sociais que temos vindo a discutir no passado e também vai trazer novas ligações internas, porque, por exemplo, no caso das casas que ficarão por detrás de onde agora está a Casa da Fruta, das antigas instalações da PT, vai permitir completar aquela ligação e que vai cozer realmente aquela zona com a parte mais antiga do Lameirinho histórico e não o Lameirinho do bairro. Eu sinto-me impelida a intervir, depois das intervenções que aqui eram feitas, no sentido em que nós caímos numa tendência, infelizmente ainda, de utilizar termos como essas pessoas, estas pessoas, não são pessoas como nós, com vidas estruturadas,
com problemas como nós. Isto é só um pequeno, pode parecer preciosismo, mas não é. É uma tendência, é um cuidado que nós devemos ter. Pois, segunda questão, se calhar devemos rever a questão de como nós encaramos os bairros sociais. Quem visitar o Lameirinho vai ver que não é um bairro social, é muito mais do que isso. É uma comunidade organizada que tem problemas como tantos outros sítios. Eu trabalho aqui na Sé e na Sé existem imensas casas, imensas famílias com imensos problemas e não é chamado de bairro social. Portanto, se calhar devíamos rever a forma como encaramos estes locais onde estão imensas pessoas com imenso potencial, com imenso valor e com problemas como nós também temos nas nossas famílias e em vários contextos. Portanto, deixava só aqui este apelo de que efetivamente temos que ter um bocadinho mais cuidado e que sim, também resolve, no caso do Lameirinho, questões em termos ambientais, porque aquelas áreas nós recebemos imensas vezes queixas daquelas áreas que estão a ser utilizadas indevidamente, são depósitos de lixo e que são difíceis de manutenção. A sessão, que havia tido início com um minuto de silêncio pelo falecimento de Álvaro Monjardino, teve um desfecho considerado por muitos inesperado. No final dos trabalhos foi apresentado pela Assembleia um voto de pesar pelo falecimento de um dos pioneiros da autonomia açoriana. Muitos dos presentes de diversos partidos quiseram dar o seu testemunho em reconhecimento pela figura que foi e a sua importância, mas na votação, por escrutínio secreto, não obteve unanimidade. A primeira observação tem a ver com o espírito de liberdade. Acabámos há pouco de ouvir aqui falar em liberdade, em espírito de liberdade, em pensadores livres, destemidos, corajosos, importantes naquilo que é hoje a nossa autonomia, aquilo que é hoje a região autónoma dos Açores, aquilo que é hoje o consagrado na Constituição da República Portuguesa, aquilo que é hoje o Estatuto Político-Administrativo da região autónoma dos Açores. E, neste sentido, não se pode, de modo algum, omitir o nome de Álvaro Monjardino. Aqui foi lido um voto que foi elaborado por várias pessoas, que transmitiu fielmente aquilo que foi Álvaro Monjardino, aquilo que ele representa, Álvaro Monjardino, para Angra do Heroísmo, para aquilo que foi o reconhecimento pela Unesco da cidade património mundial. A mim, como cidadão livre, de espírito aberto, sem qualquer peia de nenhuma ordem, custa-me, como Presidente da Assembleia Municipal desta cidade, não ter visto o voto ser aprovado por unanimidade. Mas a liberdade tem estas nuances, a liberdade tem estas surpresas, a liberdade dá-nos estas mensagens que nos devem fazer pensar, refletir e ponderar. Mas não ficaria de bem com a minha consciência se não partilhasse convosco esta minha surpresa e este meu desagrado. Sr. Presidente, desculpe. Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Pela parte de intervenção do Sr. Presidente em relação ao Dr. Álvaro Monjardino. Do PS veio um pedido à Câmara para que dê a mão aos empresários angrenses que aguardam por pagamentos do Governo Regional que tardam em chegar. Chegaram-nos registros e informação de empresas que não recebem qualquer tipo de pagamento desde janeiro deste ano. Algumas delas tiveram que recorrer à banca para reforçar a tesouraria num período em que as taxas de juros são altamente penalizadoras. Existem situações pendentes de cerca de 3, 4 anos de contratos dos programas de manutenção de emprego que tinham a ver com os programas de apoio às empresas para fazer face à situação da crise de Covid, da pandemia, portanto os chamados PMEs 1, 2, Agri e por aí fora, sendo que alguns deles não foi feito qualquer tipo de pagamento.
as empresas assumiram encargos financeiros com linhas de crédito para fazer face a exatamente essa fase difícil, continuam a fazer os seus pagamentos e as suas prestações, não podem amortizar essas linhas de crédito porque senão perdem o direito a esse tipo de apoio. Assumiram e continuam a assumir este crédito com taxas de juro, com a subida das taxas de juro que todos conhecemos. E, portanto, neste quadro, o que nós pretendíamos saber era que medidas é que o Sr. Presidente desta Câmara podia eventualmente tomar no sentido de mitigar, diminuir ou ajudar a resolver este problema. Sendo certo que, como eu referi no início, esta não é uma situação da competência desta Câmara. Na verdade, o município não é parte desta questão e, portanto, não tem aqui uma intervenção direta. Contudo, eu também partilho essa preocupação. O nosso Conselho, felizmente, ao longo dos últimos anos, tem vindo a mostrar um bom desempenho económico. A nossa economia tem vindo a crescer bastante. E isso é bem visível no crescimento das receitas de IRS que tem acontecido, ou seja, as famílias estão a ter melhores rendimentos, o que se traduz num crescimento muito acentuado das receitas. E tudo aquilo que venha causar aqui entraves a este caminho que tem vindo a ser seguido é para nós uma preocupação e junto a minha voz à do Sr. Deputado, no sentido de que as coisas sejam vistas com outra cautela. Eu continuo a ver um crescimento enorme da despesa regional. Aliás, basta olhar para a agenda da sessão parlamentar que neste momento está em curso para ver que não há nenhum diploma que lá esteja que não seja para aumentar a despesa. Tomás Dentinho faz meia-culpa e fala em irresponsabilidade coletiva. Nós, políticos, todos temos a culpa, porque não informamos as pessoas e queremos ganhar votos apenas com despesa e não ganhar votos contando que a cada despesa tem que corresponder uma receita, uma taxa, um imposto. E isto, tanto o PS como o PSD, ou como o PPM neste caso, têm culpa. E temos uma culpa que atrasa o país incrivelmente. Aqui há 2 ou 3 anos teve cá um congresso dos tipos do Banco de Portugal e eles disseram que está a atrasar o crescimento em Portugal 3%. A dívida portuguesa. A dívida da região, neste momento, não está a atrasar, porque ainda achamos que é uma percentagem como o Sérgio Ávila também achava. E a dívida regional tira-nos de emprego todos os dias. E, portanto, ou nós, que é a nossa culpa, na Câmara, olhamos para a receita e para a despesa e, eventualmente, colocamos em causa se, eventualmente, as pessoas não gastam melhor o dinheiro do que nós e, portanto, baixamos os impostos, ou criamos impostos que, de facto, têm a ver com serviço prestado, ou então, de facto, andamos aqui a atirar de um para o outro e depois só ao prazo é que aparece uma dívida que às tantas acaba por ser o outro partido a resolver. Estás a passar aqui com o governo da AD nos Açores, estás a passar com o governo da AD lá fora, passou-se com o Vasco Silva, passou-se com o Sócrates, passou-se com o Sérgio Ávila, passou-se com todos, no fundo, e nós não dissemos nada. E, portanto, esta questão é uma questão de responsabilidade de geração da nossa democracia que pode acabar por causa desta irresponsabilidade face às gerações futuras. O município tem diversas obras a decorrer, algumas em parceria com as freguesias. Continuamos com um atraso na obra das Figueiras até à Boa Hora. A feitura da parede que lá foi necessária não decorreu como devia e, infelizmente, a obra nesta altura tem cerca de 6 meses de atraso, o que é muito e é um grande incómodo para todas as pessoas que vivem naquela zona. Temos feito os possíveis para que as coisas avancem, só que neste momento o trabalho de pedreiro, de tapar paredes, não está fácil e tem havido um conjunto de questões. Felizmente elas encontram-se nesta altura virtualmente ultrapassadas, as paredes estão prontas e a colocação do pavimento está a decorrer. E esperemos que nos próximos dias aquele troço possa ser aberto à circulação. Fica aqui também o meu agradecimento à paciência de quem mora para aqueles lados, porque não tem sido fácil. As outras obras de estradas correram com toda a normalidade e dentro dos prazos. Já aqui referi a maior delas, que foi a ligação entre as 12 e as 5 Ribeiras, depois um troço em São Bartolomeu 5 Ribeiras, correu com toda a normalidade e, portanto, as coisas aí nada a dizer. Também a questão de resolver alguns tapamentos
de aberturas feitas por causa da rede de águas está a decorrer com normalidade. Já devem ter reparado que uma boa parte daqueles montulhos que havia aí pelos caminhos estão a desaparecer, e esta é uma empreitada que está a ser feita e que está em curso, e espero que ao longo do resto deste ano consigamos eliminar a generalidade dessas anomalias na nossa rede viária. Quanto às obras que estão a ser feitas em colaboração com as juntas de freguesia, elas estão a decorrer também dentro da normalidade, embora com alguns atrasos devido a dificuldades em encontrar empreiteiros adequados, e portanto as coisas estão a ser feitas dentro do possível. As duas passagens hidráulicas, as duas pequenas pontes na ligação entre os altares e os biscoitos, que eram os últimos 2 lugares em que ainda havia ruas que atravessavam uma ribeira aval, estão neste momento concluídos, portanto a obra também está feita, e eliminou-se também uma questão complicada que vinha desde há muitos anos. Outro aspecto que me parece importante nestes investimentos tem sido o esforço que tem sido feito no sentido de melhorar pontualmente o estado das vias municipais, com substituição de zonas de pavimento e com a eliminação de zonas que estavam muito degradadas. Já se fizeram muitos quilómetros desse trabalho, e neste momento a nossa rede municipal é claramente a melhor da ilha, modéstia à parte, e embora, como há pouco tive a oportunidade de dizer, ainda continuemos com alguns problemas que precisam de ser resolvidos, mas que eu espero que entre este ano e o próximo sejam efetivamente resolvidos. As outras obras do município têm corrido também com normalidade. Chamo também a atenção para o prédio aqui ao lado, que finalmente está concluído. Já temos o elevador a funcionar, que permite a subida aqui para o primeiro andar, quer deste lado, quer do lado de lá, e já temos uma boa parte dos trabalhadores que se vão instalar naquele lado, instalados lá, e portanto estamos com uma boa parte do trabalho de transferência do edifício ali da Rua de Barcelos e daqui de algumas zonas menos nobres deste edifício para lá, com uma grande melhoria na organização dos serviços e na sua eficiência. O passo seguinte será a transferência do atendimento, que está aqui no andar de baixo, para lá, o que permitirá libertar um espaço com a mesma dimensão deste lá em baixo, o que nos permitirá também criar instalações definitivas para a Assembleia Municipal, porque aqui a montagem da Assembleia nesta sala tem os seus problemas. Também em relação ao mercado, já se concluíram todas as tramitações prévias. Neste momento o mercado já tem visto o Tribunal de Contas, já está a contar o prazo para que o empreiteiro apresente a sua solução. Aliás, já apresentou, está neste momento numa fase de análise pela Câmara. Se algum dos senhores deputados tiver curiosidade em vê-la, teremos todo o gosto em a partilhar. A reunião foi a primeira após a interrupção de verão. Álamo Menezes destacou o sucesso das Sanjoaninas e agradeceu a todos quantos colaboraram. Já Costa Neves considerou que as Sanjoaninas estão a ser vítimas do seu próprio sucesso, referindo-se ao número de marchas a desfilar. Acho que há aqui um aspecto que é um aspecto complexo, mas que a organização das festas, mais dia menos dia, vai ter que pensar nele. É que, em relação às marchas de São João, do dia 23 de junho, as marchas estão a ser vítimas do próprio sucesso e estão a reduzir oportunidades que antes havia e que com este sucesso deixa de haver. Ou seja, quando nós chegamos às 4, às 5 dezenas de marchas, quando cada vez mais marchas do exterior, da Terceira e do Conselho de Angadruísmo querem participar nas marchas, quando as marchas vão até às 4 da manhã ou 5 da manhã, logo aquele momento tão interessante de convívio da Rua de São João já não se faz, ou faz-se às 4 ou 5 da manhã, o que já não permite também a participação de todos como gostariam. E, portanto, admito que é uma questão complexa, porque não sou capaz de dizer, não vem ninguém de fora, como não sou capaz de dizer aqueles que se esforçam devem participar ou não devem participar, que se ponham um número limite. Agora, que estamos a ser vítimas do sucesso, estamos a ser vítimas do sucesso. Para a Câmara, a liberdade e o povo falam mais alto. Há uma coisa que a mim me parece fundamental. A cidade de Angra é a cidade de Angra e tem que se assumir como uma capital e não como uma freguesia que diz só vão as minhas marchas, não vêm as marchas do vizinho. Quando fizermos isso, estamos a apequenar aquilo
que muito nos custou a engrandecer. E esse é um caminho que não pode ser seguido. Temos o segundo dia. Portanto, este ano já houve umas tantas marchas que optaram, e bem, por ir para o segundo dia em função do resultado do sorteio. O segundo dia fica sempre disponível e eu creio que o bom senso diz que alguém que ficou na posição 40, o melhor que faz é ir na posição 2 no segundo dia, ou noutra posição qualquer. Portanto, a mim parece-me óbvio e não me parece que valha a pena haver uma excessiva intervenção regulatória numa matéria que sempre foi organizada pelo povo e gerida pelo povo. As marchas têm uma gênese que é muito semelhante à gênese das danças de carnaval, que é muito semelhante às touradas e outras formas de manifestação popular, em que a autorregulação é a solução. Qualquer solução que se imponha deixará uns contentes, obviamente, que serão os beneficiários, embora seja uma coisa pírrica, porque são beneficiados este ano e a sorte e o azar no ano que vem poderão fazer que o benefício se transforme em prejuízo, porque quem ficou num bom lugar este ano não tem nenhuma garantia que no ano que vem não fica na outra ponta da escala, não é? E, portanto, essa é uma matéria que não pode ser, do meu ponto de vista, ser resolvida assim. E, portanto, acho que deve ser resolvida da maneira como é resolvida, deixando liberdade às marchas de escolherem, querem ir no slot que lhe foi cedido ou querem ocupar um slot no segundo dia. Com liberdade, cada um escolha e faça aquilo que entender. A próxima sessão está agendada para 6 de dezembro, com o plano e orçamento para 2025 em destaque.